Irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais um culto na presença, na casa do Senhor. Queria que você fechasse os olhos, vamos orar ao Senhor. Não há forma melhor do que começarmos um culto de adoração ao Senhor, independente do lugar onde estejamos. O que significa? Estejamos aqui na igreja, com todos os cuidados tomados, mas principalmente quando tomamos posse de que verdadeiramente nós é que somos os templos do Espírito Santo de Deus. Onde quer que estejamos, passando o que quer que seja, que possamos sempre ter em nossos lábios, vindo dos nossos corações, um louvor espontâneo, um louvor de gratidão ao Senhor, mesmo que o momento seja tão difícil como estamos passando. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, rendemos graças ao teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você pode dizer isso, meu irmão? Porque até aqui o Senhor tem me ajudado, ajudado minha casa, ajudado minha família, ajudado minha igreja. Senhor, a ti seja a honra e glória. Todo o poder está nas tuas mãos. Nós vamos render louvores ao teu nome, glorificá-lo. E desejamos muito que o Senhor fale conosco mais uma vez nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, que possamos sair daqui diferentes do modo com o qual entramos, Senhor. Se entramos tristes, que teu Espírito Santo possa nos trazer alegria. Se entramos, Senhor, de cabisbaixo, possamos sair com cabeça erguida. Se entramos felizes, possamos sair mais felizes ainda. Se entramos, Senhor, com um espírito de desânimo, de morte, que o Senhor possa restituir, possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor, em nome de Jesus, para que através das nossas vidas o teu nome seja glorificado, seja reconhecido através de nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Salmos 46. Glaucio. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode ler comigo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sem encostar quem está do teu lado, diga para ele ou para ela: Deus, meu irmão, minha irmã, meu irmã ou minha irmã, é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o socorro bem presente. Amém. Você pode ficar de pé por um momento, de louvor e adoração ao Senhor. Existe uma canção que cada um de nós foi Deus quem escreveu.
canção. Dá pra apagar. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Ele que me escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Diga isso. Integrante sou no coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Então cante nesta noite, no coral eu quero cantar. Declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adora, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu. Vai cantar quem for fiel, o hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu. Vai cantar quem for fiel, vou erguer o meu troféu. Amém? amém. Sejamos fiéis até o fim. E no fim, na Nova Jerusalém, vamos erguer o troféu. Amém, Jesus. Que Ele seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, até esse momento chegar. Por toda a minha vida, Cante com seu coração, irmão. ó Senhor, te louvarei, Você pode dizer isso? pois meu fôlego é tua vida, Oh, Jesus, nós dependemos de Ti, Pai. e nunca me cansarei. Aleluia. Já vi a Tua voz é mais doce. é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Oh, glória. Amém. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo.
escudo da fé. Você pode se sentar, meu irmão. Amém. Durante o próximo louvor, nós vamos abrir oportunidade para que você, caso tenha vindo preparado para adorar o Senhor também com teu dízimo, com tua oferta, você poderá fazer isso com alegria diante do Senhor, trazendo a tua oferta, o teu dízimo como prova de fidelidade ao Senhor. Ofertas como forma de liberalidade para com a obra do Senhor. Você não é obrigado a fazer isso. A tua oferta ou o teu dízimo não condicionam as bênçãos que nós desejamos para você, a vitória que nós desejamos para você. Você não vai tirar o recurso financeiro daquilo que é essencial e necessário para a tua casa, de forma alguma. De forma alguma. Precisamos que você também ore para que esses recursos sejam utilizados da forma com que Deus quer, porque Ele é o melhor estrategista, Ele que sabe de todas as coisas, Ele que sabe se a gente deve investir ou não, comprar ou não, isso ou aquilo, principalmente nesses momentos difíceis. Estamos com a nossa cesta abundante ainda bem viva, e tem pessoas precisando. E se porventura você tem algum mantimento não perecível na tua casa, um leite, um feijão, um arroz, uma coisa, você pode trazer, procurar o irmão Zé Maria, a irmã Elaine. Nós estamos preparando cestas abundantes. Não a sobra, você não vai trazer aquilo que você está prestes a jogar fora, o que é sobra, mas aquilo que está em abundância na sua casa, para abençoar outros que estejam precisando. Amém? E que possamos descansar no Senhor. E que Ele possa nos cobrir com a Tua poderosa mão.
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estei, e eu Aleluia. descerei, pois sei que és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Queria chamar aqui à frente as crianças. Ah, no Mateus não? Só no outro então. Mas vamos orar pelas crianças mesmo assim? Amém? Amém. Amém. Vamos orar pelas crianças. Não vai ter o cultinho delas, mas não nos impede, muito pelo contrário. Nós podemos orar e vamos orar por elas. Queria chamar aqui à frente o pastor Silvio. E após a oração ele estará entregando a palavra do Senhor para nós. Amém. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Queremos, ó Deus, colocar esses pequeninos diante do Senhor, pedir que o Senhor continue os abençoando e que a cada dia eles possam crescer em graça, em conhecimento e experimentar do Senhor a cada dia. Que o Senhor os abençoe, que eles possam crescer fisicamente, espiritualmente, ó Deus, e em todo o tempo a graça do Senhor possa estar sobre eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Domingo que vem nós teremos, tá bom? O culto para as crianças, nós estamos estruturando para que haja um bom proveito, tá? Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Hebreus: por esta razão, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra, por meio de anjos, se tornou firme, a toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Hebreus 2, no versículo de número 3, no qual eu quero dar um pouco de ênfase nessa noite. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós se não levarmos a sério, ou se não atentarmos para tão grande salvação? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, não é verdade? E algumas coisas têm me feito pensar, e acompanhando os jornais, né, os programas de televisão, e tenho percebido que, vez por outra, as pessoas não estão atentas à questão da salvação. Estão preocupadas com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor ou ao nosso derredor, que têm se esquecido de cuidar da sua salvação. E o texto diz que tudo aquilo que foi anunciado pelo Senhor, pelos anjos, se cumpriria. É interessante que quando nós olhamos para o capítulo 21 de Lucas, e versículo de número 11, na Almeida, Revista Atualizada, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Ou seja, todas essas coisas que estão nos acontecendo, tão somente é o cumprimento da palavra do Senhor. E em vez de nós ficarmos discutindo se A ou B está certo, na verdade, quando essas coisas estão acontecendo, nós precisamos de fato cuidar da nossa salvação. Como nós vamos escapar em meio a todas essas coisas se nós não cuidarmos da nossa salvação? Como que nós vamos vencer o Covid-19? Como que nós vamos vencer a fome? Como nós vamos vencer as dificuldades que ainda hão de vir durante esse tempo? Eu lembro que quando começou e as pessoas ficaram apavoradas, e eu dizia: gente,
nós precisamos manter a calma, porque isso não é nada. Isso é apenas o começo daquilo que a palavra de Deus diz que aconteceria. De fato, isso ainda não é nada. Se nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus diz que iria acontecer. O texto deixa bem claro, e Lucas ele fala assim, olha, na verdade haverá tudo isso, mas ainda não é o fim. Então nós precisamos de fato estar preocupados com a nossa salvação. A grande pergunta do autor do livro de Hebreus: como escaparemos nós se não ficarmos atentos à nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus? Quais são as alternativas que nós vamos ter para escapar? Nem todas elas estão em nossas mãos, nem tudo nós podemos decidir, mas nós podemos decidir pela nossa salvação, por continuarmos amando e servindo ao Senhor. Essa pergunta do autor do livro de Hebreus sempre está permeando as nossas mentes. O que de fato é importante para nós? Nós estudamos pela manhã a respeito de onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde estão as nossas vidas firmadas no Senhor? E por vivermos esse tempo difícil, o mundo em pandemia, nosso país tem vivido uma crise na saúde, uma crise sanitária, uma crise financeira, uma crise política e uma crise moral, que nós não sabemos para onde ir, o que fazer. E eu quero que você entenda que eu não estou e procurei equilibrar bem as coisas, mas para a gente pensar aquilo que a mídia tem colocado, e que muitas vezes nós temos discutido esses pontos, e temos esquecido da nossa salvação, As pessoas procuram escapar de todas essas crises, negligenciando a sua salvação. E como nós vamos escapar se ficamos brigando por política, em que famílias e amigos têm se separado? Eu tenho visto pessoas que bloqueiam o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, nas redes sociais por causa de uma posição política. Temos visto pessoas que têm se tornado inimigos por causa de uma posição política, esquecendo de cuidar da sua salvação. Como nós vamos escapar se nós estamos defendendo governos corruptos? A grande verdade é que muitos têm defendido governos corruptos. E aí não importa se é do partido A ou do partido B, mas entram numa disputa e esquecem. Por outras vezes, aqueles que não são corruptos também. E criamos duas alas. E às vezes não são corruptos na questão financeira, mas tem outros tipos de corrupção. Tem falta de sabedoria para governar. E nós perdemos tempos discutindo com essas coisas, esquecendo e negligenciando a nossa salvação. E algumas vezes nós percebemos as pessoas caminhando por caminhos tão difíceis, que estão lhes afastando de Deus, por causa de defender A ou B. Parece que a salvação do nosso país está nos homens, está nos governos que estão ali. E nisso eu tenho muita tranquilidade, porque todo governo, eu votando nele ou não, a Bíblia diz que são autoridades colocadas ali por Deus. É Deus que coloca e Deus que tira, eu gostando ou não. Mas o que eu não posso é negligenciar a minha salvação para discutir essas questões. Encontramos pessoas que têm torcido pelo caos, infelizmente até mesmo pelo caos no nosso país, devido ao candidato que está no seu governo, a nível estadual, municipal, federal, não importa. Eu tenho acompanhado e eu vejo todos os governadores. Eu vejo todas as situações. E nós vivemos esse tempo em que as pessoas estão vivendo dessa forma, esquecendo
que estamos sofrendo, que estamos tristes. Talvez ainda não fomos tão atingidos como podemos ser, e queira Deus que não sejamos. Mas em vez de discutirmos, precisamos cuidar da nossa salvação. Se cercamos de notícias que nem sempre são reais e muitas delas tendenciosas, quando nós acompanhamos a mídia, quando acompanhamos as notícias que são colocadas, às vezes ficamos assustados e abismados, e às vezes tomamos aquilo como verdade. Brigamos. E muitas delas nem sempre são verdades. Vemos comparações. Hoje eu ouvi que nosso país é o 4º país em números de mortos do mundo. É verdade que precisamos nos entristecer e chorarmos. São quase 17 mil, se não passarmos 17 mil mortos pelo Covid. Só que a nossa nação é uma das maiores. Precisamos cuidar da nossa salvação. Eu digo isso, e por que eu estou trazendo esses pontos? Porque nós temos encontrado pessoas desesperadas e assustadas, porque não tem a salvação, ou porque não consegue caminhar. Estou vindo do estado de São Paulo agora. Tem algumas coisas que são absurdas e tristes. E nós precisamos orarmos, chorarmos e tomarmos cuidado com aquilo que vemos. E se você puder, desliga a sua televisão, sua internet. Cuide da sua saúde, de fato, não podemos negligenciar, mas precisamos cuidar da nossa saúde mental. Aqueles que falam nos programas de televisão, olha, você precisa cuidar da sua saúde mental, não sei o que tem. Eles falam, você precisa de um psicólogo, você precisa de um momento de exercício, você precisa fazer uma caminhada, você precisa ver um bom filme, você precisa ler um bom livro. Isso é muito fácil. Mas se você caminhasse em uma comunidade como a gente caminha, as pessoas não têm isso. Não podemos negligenciar a nossa salvação por aquilo que a mídia tem colocado, nos assustarmos e ficarmos com medo. Se usamos as nossas redes sociais, alguns concordam conosco, outros não, e publicamente torna-se uma guerra. Excluímos pessoas, ofendemos pessoas, bloqueamos pessoas, porque não pensam como nós. Como se elas tivessem a obrigação de pensar como a gente pensa. Como se elas tivessem que fazer como nós fazemos. Mas o grande problema que eu vejo nisso é que o que ela pensa, o que ela acredita ser verdade, é mais importante do que as pessoas. Por exemplo, se eu discordo de alguém, e eu o bloqueio, eu ignoro, eu o ofendo, eu estou dizendo para essa pessoa que aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, é mais importante do que ela. Os meus pensamentos, as minhas ideologias, os meus projetos são mais importantes que aquela pessoa que eu estou ofendendo. E aí a gente pensa, será que a nossa salvação não está sendo negligenciada? Será que eu estou cumprindo aqueles mandamentos do Senhor de amar aqueles que nos perseguem, aqueles que pensam diferente, aqueles que não querem caminhar comigo? Estou negligenciando a minha salvação. Estamos numa disputa ferrenha. Fique em casa, salve vidas. No estado de São Paulo, parece que se você sair para ir no supermercado, você está querendo a morte. E eles falam, prefira a vida, não a morte.
Passaram uma propaganda para que as pessoas ficassem em casa, que só mostravam pessoas morrendo, pessoas com problemas de falta de ar, caixões. Fique em casa. Meus queridos, mas fale para uma casa que de 8 pessoas, em 3 cômodos, um banheiro. Fique em casa. Estamos negligenciando a salvação por causa dessas disputas. Temos visto pessoas que, se vê você sair na rua, não pode sair. A salvação tem ficado em segundo plano, como se essas coisas fossem parte da salvação. Confiamos no que os homens falam. Defendemos o fechamento de tudo. Mas precisamos do alimento, da saúde. E se fecha tudo e se para tudo, como você paga o médico? Como você vai se alimentar? Estou tentando equilibrar os pontos de vistas para que você entenda que o mais importante nisso tudo não é que quem está certo, porque na verdade todos estão certos e todos estão errados. Para que você pense que em toda essa turbulência, em todos esses problemas, a sua salvação é mais importante. A minha salvação é mais importante. Aqueles que pensam, olha, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não temos às vezes a necessidade de sair de casa, mas eu saio. A vida é minha. Acham que a pandemia também é uma brincadeira. Na cidade dos meus pais, as pessoas falaram assim: vamos sair todo mundo na rua, que assim todo mundo se contamina e resolve esse problema de uma vez. Poderia estar certo, mas é aqueles que não vão resistir à contaminação. Estamos de fato pensando em nossa salvação? De fato, é isso que esperamos para as nossas vidas? Proíbe-se as pessoas saírem de carro. Numa cidade como a nossa não temos problema, mas numa cidade como São Paulo, e graças a Deus hoje o prefeito Bruno Covas veio e falou: olha, na verdade piorou, o isolamento diminuiu, porque colocamos as pessoas nos metrôs, nos ônibus. E eu te pergunto, onde é mais fácil você ser contaminado? Se você sai com a sua família em um carro, ou você tem que pegar um ônibus coletivo com 60 pessoas, 70 pessoas? A grande verdade também, não podemos nos esquecer que são autoridades. Gostaria eu de não estar na pele deles de fato, porque é difícil, tem que se decidir, mas isso não pode tomar o lugar da nossa salvação. Não podemos entrar numa histeria. Chegamos lá, alguns amigos não poderiam me receber em casa, não por eles, mas porque tinha pessoas na família que estavam assustadas, com medo. Vivemos pessoas que a campanha, não sei como foi aqui em Minas, eu estava em São Paulo no Dia das Mães, e a campanha era assim: se você ama o seu pai e a sua mãe, não o abrace, não o visite, ou visite de longe. Mas são 70 dias, e alguns já perderam o seu pai e a sua mãe nesses 70 dias, sem poder dar um abraço. Já pensou nisso? É o que nós estamos vivendo, meus irmãos. E por isso que nós precisamos não negligenciar a nossa salvação. Precisamos valorizar essas coisas. A rede pública, tudo para o Covid. E de fato precisa ter cuidado, não quero negligenciar.
Mas vocês sabiam que 70% das cirurgias das pessoas que estão enfrentando o câncer foram canceladas? Precisamos cuidar. Precisamos estar atentos, precisamos orar. Não podemos negligenciar a nossa salvação com esse medo. Aumentou-se o número de pessoas que morreram por parada cardíaca, porque elas não vão ao hospital de medo. E alguns hospitais não atendem. Precisamos não negligenciar a salvação nesse mundo. Estamos numa disputa, qual remédio deve ser usado? E aí nós temos médicos, temos cientistas, que são a favor, que são contra. Temos os leigos que achamos no direito de decidirmos. Eu sei o que eu faria se eu tivesse necessidade. Mas eu sempre fui um defensor que todo medicamento deve ser descrito por um médico. Não podemos nos automedicar. Mas estamos numa disputa política de um remédio. E as pessoas discutindo, e se você, hoje pelo menos eu abri meu Face e tinha muita gente colocando e defendendo um remédio ou não defendendo um remédio. E eu fico pensando, essa disputa entre os homens, esquecendo da salvação. E 80% ou 70% do meu Face são evangélicos. E eu fico pensando, que isso vai levar? Em plena pandemia, vivemos troca de ministro, torcidas para que um caia, para que outro se levante, problemas de corrupção, pessoas que acham que A tem que ficar, que B tem que sair. E a salvação fica em segundo plano. Pessoas discutindo a respeito disso ou daquilo outro. Nada é bom para o país e precisamos orar pelos nossos governantes. Essas trocas não são agradáveis, mas não cabe a mim trocar ou não trocar. O que cabe a mim é orar pelas autoridades como o Senhor nos desafia, como o Senhor coloca para nós orar pelas autoridades, e mais do que nunca, precisamos orar pelas nossas autoridades. Eu gostando delas ou não, eu me agradando delas ou não, porque eu preciso cuidar e zelar pela minha salvação, não entrar nessas brigas. Creio eu e prefiro acreditar, apesar de termos algumas situações que nos levam a pensar diferente, que essas pessoas estão lutando para fazer o melhor. Mas eu sou um daqueles que instigam a briga, a discussão muitas vezes, e o zelar pela minha salvação fica em segundo plano. Estamos vivendo tempo de medo e terror, que as pessoas estão sendo infectadas em casa. Isso às vezes a mídia não vai falar. Mas cerca de 15, 20 dias eu acompanhei o pronunciamento da ONU e o líder, acho que presidente, o diretor da ONU, não, da OMS, e ele disse que o vírus estava entrando na casa das pessoas. E ontem eu recebi uma notícia que uma família, estava todos, 5 pessoas, né, Cláudio? Reuniram, almoçaram, todos estavam com Covid e uma pessoa veio a falecer. Pessoas isoladas. Precisamos cuidar da nossa salvação. E querendo ou não, isso pode começar a acontecer. Porque segundo os estudiosos, 80% da população tem que pegar. Precisamos cuidar, zelar da
nossa saúde, cumprir com os protocolos, mas não podemos entrar em desespero, não podemos ficar reféns desse medo, desse terror. Precisamos pedir graça ao Senhor, tomarmos os cuidados que precisam ser tomados, não podemos negligenciar, não é isso que eu estou falando, então vai, não, mas eu preciso entender que eu preciso cuidar da minha salvação. O escritor aos Hebreus diz que a palavra do Senhor ia se cumprir, a palavra anunciada iria se cumprir. Então eu preciso cuidar da minha vida com Deus, da minha vida espiritual. A primeira previsão que nós recebemos é que o nosso país iria morrer 1.150.000 pessoas. Essa foi a primeira previsão. 5% da população. Depois nós recebemos uma outra previsão de 400.000 pessoas. Queira Deus que não cheguemos a isso. Mesmo porque sim, não seria 5% da população, segundo eles mesmos falam, que nem eles sabem. Porque isso é cálculo matemático. Né? É possibilidade. Porque 5% da população do país toda. Enquanto eles falam que 80% vai pegar, e desses 80%, 5 pessoas vão precisar de uma CTI, e desses 5%, nem todos vão morrer. Então é 5% de 80% que vai precisar de uma CTI. 5% de 80% é 4. Nem todos vão morrer, mas na verdade ninguém sabe, são cálculos matemáticos, eles não sabem. Se você perguntar o que dá certo, o que dá errado, eles vão falar alguma coisa, mas nem todos vão saber, tanto é que eles divergem sobre isso. Agora nós, como filhos de Deus, temos que ter a esperança no Senhor, a confiança no Senhor, tomarmos o cuidado necessário. A crise financeira está à porta, o desemprego também. Falei hoje pela manhã, recebi alguns telefonemas, pastor, o que eu vou fazer? Empresário, olha, 80% já foi embora. E estou falando de um serviço considerado essencial, que não fechou as portas. Mas as pessoas não vão porque elas estão com medo. Meu irmão trabalha num posto de gasolina, 60% da freguesia foi embora. Ninguém sai, ninguém usa carro, né? Rodízio, como é que você vai usar? Aí eu tenho um outro irmão que trabalha numa fábrica de álcool gel. O meu sobrinho é administrador dessa fábrica. Eu não vi o meu irmão porque ele estava trabalhando dia e noite. Fiquei 15 dias na casa da minha mãe e não vi meu irmão. E aí, quem está certo? Quem que está errado? A nossa confiança tem que estar no Senhor. Isso são dados, isso são realidades. A Unicef diz, abre aspas, vou ler conforme o parecer da Unicef. Continuamos muito preocupados com os impactos secundários do surto e com as medidas de controle relacionadas às crianças, incluindo o fechamento de escola, a carga no sistema de saúde locais para a prestação de cuidados primários, os riscos em relação à proteção e pressões econômicas sentidas por algumas famílias. Essa é a verdade. O último ministro da saúde, e que eu não sei bem porque ele saiu, mas eu admirava, porque ele falou assim, as pessoas estão preocupadas com o colapso da saúde durante o coronavírus, mas nós precisamos nos preparar, que quando passar o coronavírus, onde estão aquelas pessoas que precisavam de cirurgias?
onde estão aquelas pessoas com problemas estomacais, aquelas pessoas com problemas neuróticos, não é neurótico que eu falo, mas né, da cabeça, problema, fugiu agora a palavra. Onde estão aquelas pessoas que precisam fazer uma cirurgia, usar uma prótese? Elas vão voltar e vai colapsar. Porque elas vão precisar voltar. Os irmãos imaginam que todas essas pessoas foram curadas durante a pandemia. Meus queridos, é algo para a gente fazer uma reflexão em todas essas coisas. Todos acertam, todos erram. Todos os nossos governantes. O que nós precisamos é orar e cuidar da nossa salvação. E em meio a tudo isso, como escaparemos nós? Se negligenciarmos a salvação. Eu preciso ter a certeza que quando chegar o dia que o Senhor me chamar, eu esteja em plena comunhão com Ele, confiança na minha salvação. Talvez os irmãos viram, eu falei hoje pela manhã, um médico no Ceará pegou o Covid-19, resolveu ir para casa fazer a quarentena, tinha uma condições boas, alugou um avião, um médico, uma enfermeira e um piloto. O avião caiu e morreu os 4. Não temos. Se nós não cuidarmos da nossa salvação, não adianta ficarmos assustados e com medo. E para encerrar, eu quero lembrar de um personagem que ouviu do Senhor assim: escapa-te por tua vida. Quem é? Um de cada vez? Ló. Os anjos do Senhor aparecem para Ló e falam: olha, você para Abraão, e vão lá buscar Ló para sair de Sodoma e Gomorra, e aquele mundo estava fervendo no pecado, cheio dos seus problemas e todas aquelas situações, e os anjos vão de manhã e falam para Ló: vamos embora, vamos sair dessa cidade, porque ela vai ser destruída, escapa-te por tua vida. Gênesis capítulo 19, 15 e 17, e diz a palavra do Senhor que Deus deu ordem aos anjos para que Ló saísse dali o mais rápido possível, e retirasse dali a sua família, as suas 2 filhas, a sua esposa. E a outra determinação que os anjos deram a Ló: olha, você sai rápido, escapa por tua vida, mas não olhe para trás. E não olhe para trás. Diz a palavra do Senhor que eles saíram, mas num determinado ponto a esposa de Ló olha para trás e torna-se uma estátua de sal. Ela não cuidou da sua vida. Ela negligenciou a palavra de Deus. Ela negligenciou a sua salvação. Era preciso ter noção do perigo que cercava. E precisava obedecer ao Senhor. Ló precisava tirar as suas filhas, a sua esposa daquele lugar. Mas a sua esposa negligenciou olhando para trás. Meus queridos, nesse mundo tão difícil e tumultuado que nós estamos vivendo, há uma necessidade de nós percebermos, não negligenciarmos o perigo do qual estamos enfrentando, mas precisamos continuar olhando para o Senhor, obedecendo ao Senhor, sem negligenciar a nossa salvação, sem negligenciarmos os nossos cuidados, mas nós não podemos parar. No sentido do cuidado com a nossa salvação, senão daqui a pouco vem alguém e fala assim: está na campanha que o país não pode parar. Não é isso.
O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos estar atentos aos cuidados que Deus tem para nós. Seguimos todas as orientações e cuidarmos da nossa salvação. Em determinados lugares, A vai dizer que está certo e B vai dizer que está certo. Às vezes os dois podem estar certos, às vezes os dois podem estar errados. Às vezes eu posso estar certo, às vezes eu posso estar errado. Mas o importante nisso tudo é olharmos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. O importante nisso tudo não é negligenciarmos a nossa salvação, descumprindo os protocolos, descumprindo as leis. Não é destratar as pessoas porque não pensam como eu ou não vivem como eu. Nesse mundo tão difícil, precisamos estar atentos à nossa salvação. Não temos como fugir, esses são os problemas que chegaram, estão perto de nós. Mas precisamos continuar caminhando. Eu quero que você entenda com todo carinho, e procurei trazer as coisas de uma forma equilibrada, o que um pensa e o que o outro pensa, para entendermos que tudo isso é importante, mas o mais importante é a nossa salvação em Cristo Jesus. O mais importante é a minha comunhão com os meus irmãos, com os meus familiares, com os meus amigos. Seria muito triste você brigar com alguém por causa de uma posição e depois você não ter a oportunidade de estar mais com eles. Os irmãos sabem do ocorrido com a minha família. E a alegria, e a única coisa que a minha mãe confortava minha mãe, é porque ela falava assim, eu pude dar um último abraço. Porque ela não podia estar abraçando a sua filha naqueles últimos momentos de vida. Porque minha mãe de risco, de uma certa idade, e o conselho é, não se aproxima. Eu fico pensando, e se a minha mãe não pudesse ter abraçado a minha irmã, como estaria a cabeça da minha mãe hoje? Eu cumpri os protocolos. É difícil. Não tem certo, não tem errado nessa história toda. O que é importante é a nossa salvação. O que é importante é cuidarmos da nossa vida. Não podemos negligenciar como fez a esposa de Ló. Olhou para trás, fez de conta que não era verdade, se preocupou e olhou para os problemas, para a situação de Sodoma e Gomorra, em vez de olhar para aquilo que Deus havia falado para ela. Meu querido, minha querida, em vez de você olhar para o que a mídia está falando, em vez de você olhar para que o candidato A está fazendo, que o B está deixando de fazer ou está fazendo, em vez de você olhar pelo que as pessoas falam, que é todo esse terror, e de fato não podemos ter medo e nem entrarmos numa histeria, mas precisamos termos os cuidados. Em vez de tudo isso, olhe para Jesus, olhe para a sua salvação. A esposa de Ló olhou para trás, aquela cidade sendo destruída, aquela cidade sendo consumida pelo fogo do Senhor, pela ira do Senhor, aquele povo sofrendo e pagando pelos seus pecados, e ela esqueceu de olhar para a sua própria salvação. Precisamos olhar para as pessoas que estão sofrendo, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que temos abençoado tantas vidas, com a cesta básica, com atendimento. Louvo pela vida dos irmãos, né? Precisamos fazer isso sim, mas não podemos esquecer da nossa salvação. Para quem você tem olhado? Como você tem cuidado da sua salvação? Curva a sua cabeça.
Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, exaltamos ao Senhor pelos seus cuidados e pela sua infinita misericórdia. A ti, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Ó Pai, vivemos tempos difíceis, tempos que nos ferem, que machucam, que nos entristece, por vermos tantas famílias sofrendo, por vermos tantas famílias passando necessidade, por sabermos de tantos empresários que estão, ó Deus, indo à falência. E não porque são empresários que nós ficamos tristes, é porque tantas outras vidas e famílias serão atingidas, porque eles não poderão dar mais emprego, não poderão estar ajudando. Ó Pai, aqueles que já não tinham, aqueles que já vinham sofrendo, aqueles que não podem, ó Deus, às vezes ficar no isolamento, aqueles, ó Deus, que num momento tão difícil como esse, tem sofrido, tem padecido, nos ajuda, Deus, a sermos um ombro amigo, nos ajuda, Deus, a termos uma palavra de conforto, nos ajude, ó Deus, a termos forças para ajudá-lo, aqueles que têm perdido seus familiares. Ó Deus, o Senhor conhece o sofrimento da nossa nação, o sofrimento do nosso mundo, mas nós entendemos também que isso iria acontecer pela Tua palavra, e que nós não podemos deixar ou negligenciar a nossa salvação, deixando-a de lado. Então, ó Deus, toma essas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, toma a vida dos nossos governantes, com seus erros, com seus acertos, mas que acima de tudo, ó Deus, possamos entender que todos precisam da Tua graça e da Tua salvação. Ó Deus, aqueles que não têm como fugir, tome em Tuas mãos. Mas também, ó Deus, que a Tua graça, o Teu perdão, que o Senhor dê sabedoria àqueles que também não levam nada a sério, aqueles que negligenciam, aqueles que não se importam. Perdoa-os, ó Deus, e trabalhe nas suas vidas, nos seus corações. Ó Deus, um momento tão difícil para o Teu povo, um momento tão difícil para a Tua igreja, um momento tão difícil para nós. Pedimos, Senhor, enche-nos com a Tua graça, com a Tua sabedoria, e nos dá o direcionamento, nos dá, ó Deus, o conforto tão necessário para nós e para aqueles que nos rodeiam. Nos dá a capacidade de abençoar aqueles que por vezes não têm a condição de ter o alimento em casa, aqueles que não podem ficar isolados. Então nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mas que em todas essas coisas nós possamos levar a Tua palavra de salvação, mas que em todas essas coisas nós não possamos deixar de lado o cuidado com a nossa salvação, porque em meio a tudo isso, se nós negligenciarmos, como nós vamos escapar? Então nos ajude, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, meus irmãos, Deus nos abençoe. Eu sei que alguns pensam assim, o pastor foi, não, mas eu acho que era necessário, foi aquilo que Deus tem colocado, que eu tenho pensado, para a gente equilibrar os lados e não esquecermos da palavra do Senhor, amém? Nós temos o privilégio, eu sei que, não sei se aqui tem,
mas temos as pessoas que pensam diferente, né? De termos alguns comércios abertos, ouvi falar que talvez fechem, não fechem, mas uma coisa, agora é uma questão de orientação. Já desligou aí, né, Janimar? Desliga aí a gravação aí. Questão de orientação. Se você tinha muita gente no comércio. Aí é lógico, nós temos poucas UTIs, né? E eu fiquei muito feliz que a gente viu pessoas em Muriaé de 80 anos, acho que mais, sendo curadas. Mas por quê? Eles tiveram um tempo, né? Ficaram na CTI, mas tiveram um tempo de qualidade, porque eram poucos, né? E os médicos puderam cuidar bem, os enfermeiros puderam cuidar bem, mas se encher lá, fica mais difícil. Então, eu penso dessa forma, e eu quero orientar os irmãos. Se você não precisa sair, não saia. Você vai estar ajudando a sua família, você vai estar autoajudando, como diz lá em São Paulo, você está protegendo quem você ama, né? Está salvando eles, porque São Paulo, o governador disse que se não fossem as medidas deles, já tinham mais de 100 mil mortos. É o governador que está falando, tá? Mas é importante, você vai ajudar a manter o comércio aberto, né? Porque se você está andando na rua o tempo todo, está lá, e você não há uma necessidade, de repente o comércio tem que fechar. Aí o comércio, não sei se tem alguém comerciante aqui, aí o comércio fecha. Aí um amigo seu, você mesmo pode ficar desempregado, ou quando você precisar ir no comércio, você não vai poder ir porque ele está fechado. Então nós precisamos tomar esses cuidados, né? O álcool gel, a máscara, né? O lavar a mão. Aliás, lavar a mão, se você tem água e sabão, é melhor do que álcool gel, né? O álcool gel é só quando você está num lugar que não tem. Então vamos tomar esses cuidados, porque você vai estar abençoando a sua cidade. Se nós continuarmos e pudermos manter o comércio aberto, as pessoas trabalhando, vai ser importante para nós também. Eu não tenho comércio, né? Mas isso é importante, porque vai ter alguém trabalhando, aí os irmãos que têm que comprar, que têm que fazer alguma coisa. Encontrei no comércio essa semana o irmão Cedecias, né? Estava lá na farmácia, porque nós precisamos disso. Então tome o cuidado, vamos ajudar a nossa cidade, vamos nos ajudar tomando os cuidados. Não é para entrar na histeria, também não posso sair na rua, não é isso que estou dizendo, mas os cuidados, eles são importantes, tá bom? Né, tem mais alguma coisa assim, eu ia falar, mas como eu não escrevi, eu me perco, né? Então, para que a gente tome esses cuidados, né? Se você pode evitar algumas situações, evite, tá bom? Evite. Se você tem alguma suspeita, evite, né? Uma pessoa me ligou hoje, pastor, estou pensando em ir no culto, mas eu trabalho na área de saúde. Eu falei, minha irmã, o meu irmão, não vou falar o nome não é irmão João não, tá irmão João? Eu perguntei. Não, mas é porque ela trabalha numa área em que tem contato com possíveis pessoas. Eu falei, olha, irmã, fica à vontade, mas não é aconselhável, né? Então a gente precisa ter esses tipos de cuidado, tá bom? A gente tem pessoas aí, não sei aqui em Muriaé, mas lá, contato com algumas pessoas que estão há 60 dias sem ver a família, porque trabalham. Então, são coisas difíceis para todo mundo, para todos nós, né? Eu que sou o cara que gosta de bater papo, conversar, andar na rua, fica difícil, né? Então, vamos tomar esses cuidados, essas orientações, para abençoar. Pense assim, se eu estou cuidando, não estou fazendo aglomeração lá, eu estou ajudando o comércio, estou ajudando a minha cidade, né? Agora, se você não ir lá também, né? Eu tinha até colocado aqui, você pode produzir, mas você não tem para quem vender, não vai resolver nada, né? Então, as orientações, vamos seguir com carinho, agora vamos dar um sorriso para o irmão, vamos cumprimentar 1 metro, 1,5 metro, todo mundo de máscara, né? Então, tudo isso faz parte,
O importante, quero dar aqui os parabéns aos irmãos, sentar nos bancos direitinho, não precisa nem orientar, né? Família por família, nas pontas dos bancos. Em nome de Jesus, nós vamos passar por isso o mais rápido possível. Domingo, nós vamos ter o culto para as crianças. As crianças devem vir de máscara também, né? Vamos ver como é que vai resolver segurar essa criançada aí, mas todo mundo de máscara para evitarmos, né? Estou feliz, mas é lógico que é pesquisa. Hoje saiu uma pesquisa que criança não transmite. Tomara a Deus que seja verdade, né? Porque aí a criançada vai poder abraçar os avós e festejar com muita alegria. Né? Segundo uma pesquisa, criança não transmite. Né? Não sei, essas coisas a gente não sabe nada, na verdade, né? E quando você pergunta para eles, nem eles bem sabem, né? Eu vi a disputa dos dois ex-ministros da saúde, aí eles falaram assim, na verdade, a gente não sabe nada. A gente toma algumas decisões, mas a gente não sabe. Eles falaram que não sabe. Então, quem sou eu para saber, né? Então, mas que Deus abençoe, cada um tenhamos uma boa semana na paz do Senhor. Amém? Amém? Eu ia chegar mais perto, mas tem que pôr a máscara primeiro, né? Deus abençoe os irmãos.